Fala nação, hoje tem jogo do Mengão contra o Vitória, lá na Bahia com força máxima. Nesse vídeo você vai ver jogo aberto falando sobre jogo de hoje. Não esqueça de deixar o like pessoal. Mais 12 equipes entram em campo de olho na premiação do torneio. Destaque para o duelo rubro-negro entre Vitória e Flamengo. A delegação do Flamengo já está em Salvador, na Bahia, onde a equipe encara o Vitória nesta quinta-feira pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Caso garanta a classificação, o Flamengo avança para as oitavas de final, além de embolsar cerca de R$2 milhões pela eventual classificação. No primeiro confronto entre essas duas equipes no Maracanã, vitória do Flamengo por 2-1, ou seja, um empate é suficiente para o Fla sair de Salvador com a classificação na bagagem. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim deve mesclar a equipe titular, assim como ele vem fazendo em partidas que são de Copas, não só na Copa do Brasil, como também na Copa Libertadores da América. Exceções são dois jogadores, Jorginho e Everton Araújo, que estão suspensos do confronto diante do Atlético Paranaense no próximo domingo pelo Brasileirão, devem iniciar essa partida. Uma novidade na equipe rubro-negra pode ser a entrada do goleiro Andriu, o único jogador que ainda não teve minutagem com o técnico Leonardo Jardim. Outro fator importante que acontecerá nesta quinta-feira relacionado ao Flamengo é um assunto extracampo. Isso porque o clube será julgado no STJD por conta das brigas no clássico contra o Vasco que aconteceram do lado de fora do estádio do Maracanã. Caso o Flamengo seja condenado, a equipe carioca pode perder entre 1 a 10 mandos de campo, além de também ter que arcar com uma multa. A definição sairá nesta quinta-feira, mas caso o time carioca seja punido, o jogo contra o Palmeiras, marcado para daqui a 2 finais de semana, estará mantido no Maracanã e o Flamengo terá que cumprir suspensão para a partida diante do Curitiba, marcada para o próximo dia 30. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Vocês se recordam quando, recentemente, eu falei para vocês que o Cruzeiro tentou um jogador do Flamengo, o Gonzalo Plata, na época que o Plata estava embaixo com o Leonardo Jardim, que o Flamengo virou e falou assim, beleza, a gente negocia o Plata, mas manda aí o Kaique, lateral, que inclusive estava na seleção brasileira na época. Manda o Kaique aí. O Cruzeiro falou, não sei o que, eu falei para vocês que o Flamengo tinha interesse em Kaique, que o Flamengo gosta muito desse jogador, Leonardo Jardim já tinha aprovado, e eis que hoje o GE soltou a seguinte notícia. A pedido de Leonardo Jardim, o Flamengo quer Kaique Bruno do Cruzeiro para 2027. O rubro-negro já sinalizou o interesse a pessoas no entorno do lateral esquerdo. José Boto, diretor de futebol do Fla, recebeu pessoas no entorno de Kaique para uma visita de cortesia no Ninho do Urubu. O dirigente apresentou o CT e falou sobre o planejamento do clube para contar com o atleta. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027 e está aberto a negociar uma renovação. A Raposa deve retomar as conversas durante a Copa do Mundo. Eu vou dar a minha opinião. Bom jogador, que bom que o Flamengo está de olho em um lateral esquerdo. E se de fato tiver interesse Kaique Bruno, sou super a favor da contratação. Porém, não acho que o Cruzeiro irá facilitar, não acho que o Cruzeiro vai querer negociar com o Flamengo, até para não reforçar um rival direto na briga por títulos. Acho que será uma situação muito complicada para o Flamengo. Porém, sou a favor do Flamengo tentar até o limite, porque estamos falando de um jogador jovem, com potencial e de seleção. Ou seja, o Flamengo pode ganhar dentro e fora de campo, porque é um jogador extremamente valorizado e pode performar durante anos com a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, sou super a favor dessa possível contratação. E o GE apenas confirma aquilo que a gente havia dito na época que o Cruzeiro tentou o Gonzalo Plata e o Flamengo tentou envolver o Kaique Bruno na negociação. Na ocasião, pessoas do Cruzeiro me confirmaram, pessoas do Flamengo me confirmaram e empresários do atleta também me confirmaram. Agora está aí, o GE trazendo que o Flamengo vai tentar novamente para 2027. Quero a opinião de vocês, tá? O que vocês acham dessa possível contratação?
jogar com o Vitória, o jogo é mais difícil. E o Leonardo Jardim ainda não repetiu a escalação e vai jogar contra o Vitória. Comparando os dois poderosos, os dois únicos poderosos do futebol brasileiro, um teve uma carne assada, tranquila, e o outro vai ter um jogo que é mais enroscado, que é o Flamengo. Bem mais, outra coisa. Acho que esse confronto é difícil para o Flamengo, né? A vantagem mínima, o Vitória vem em bom momento, bem confiante, a torcida vai encher o estádio. É um jogo traiçoeiro. Nessa comparação, essa semana, esse meio de semana era muito mais difícil para o Flamengo que para o Palmeiras, né? Levando em consideração que no final de semana eles têm jogos pelo Brasileiro, nessa rodada que antecede o confronto direto entre eles, com desafios parecidos, vai. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. Mas ainda assim, acho que o Palmeiras tem a vantagem porque no Brasileiro ele joga na sua casa e o Flamengo é visitante de novo, né? O Flamengo está numa sequência de visitas forte, tem conseguido passar pela maioria delas, mas tem esse desafio aí, não é um jogo simples. Fora o Palmeiras mesmo, os confrontos da Copa do Brasil não tem sido, o Atlético classificou, sabe-se lá como ontem, o Inter ganhou por um gol de diferença, o Fluminense por um gol de diferença, o Cruzeiro por um gol de diferença. Hoje o Flamengo vai ter dificuldade, cara. Essa é a sequência do Flamengo. Antes de voltar para casa, ainda faltam 2 jogos. Vitória e Atlético Paranaense, depois tem a sequência em casa até a parada da Copa. E aí são 4 seguidas em casa, né? Mas ele fez, eu acho que ele fez 4 fora, ele fez em casa, a última foi o Clássico Vasco, né? Ele vem de uma... Mas não precisou jogar na Colômbia, pelo menos, Foi o que salvou. Na Colômbia, não? Colômbia, Medellín. É o que ajudou o desempenho em Porto Alegre, né? E essa maratona é um pouco assim. Claro que o Flamengo tem um elenco capaz de ter uma rotatividade melhor que quase todos os outros. Mas lembrando, hein, no jogo do Brasileiro, hoje tem um desafio grande. No jogo do Brasileiro, no final de semana, em Curitiba, tem as questões das lesões do Paquetá e do Arrascaeta, mas também o Flamengo já sabe que não contará com os 2 volantes que vinham jogando, que estão suspensos, Jorginho e Everton Araújo. Então não é para jogar contra o Atlético Paranaense fora, não é uma semana qualquer. Se o Flamengo consegue se classificar, imagine que consiga com dificuldade e fazer o mesmo resultado que o Palmeiras no final de semana, sei lá, se o Palmeiras vencer, ele tem que vencer. Se o Palmeiras empatar, ele pode empatar. Ele vai saber o que o Palmeiras fez no sábado e vai jogar no domingo. Aí, para chegar no grande jogo do final de semana seguinte no Maracanã, para o confronto direto, em condições de fato colocar a luzinha de ultrapassagem e pressionar o Palmeiras nessa circunstância, coisa que já aconteceu ano passado. O Corinthians também entra em campo hoje, hein? Então é isso, galera. Chegou mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí falando um pouquinho sobre o Flamengo, que tem um jogo hoje muito importante pela Copa do Brasil contra o Vitória. O Vitória é um time muito chato de enfrentar, ainda mais na sua casa. Então o Flamengo vai com força máxima disponível para tentar conquistar essa vitória, ou até um empate que já classifica para a próxima fase. 0-0 ou 1-1 já deixa o Mengão classificado. Então a gente sabe que não vai ser fácil. E também tem notícia sobre o mercado da bola. Leonardo Jardim já apontou que quer o jogador do Cruzeiro, Kaique Bruno, um atleta que ele comandou no Cruzeiro e agora decidiu fazer o pedido para trazer esse reforço para o Mengão. A gente sabe que as laterais precisam de reforço, principalmente por causa do Atlético, que não vem bem nos últimos jogos, sempre vacilando e a torcida pegando no pé, mas precisa de uma melhora nesse setor. Mas e você, qual a sua opinião? Comenta aqui pra gente, dê seu like. Palpite para o jogo de hoje entre Vitória e Flamengo pela Copa do Brasil. Meu palpite para esse jogo é 2-1 Flamengo. Então é isso, galera. Chegamos ao fim. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.